Hoje eu vou dar 5 dicas para memorizar palavras novas em inglês ou em qualquer outra língua estrangeira. Eu confesso para vocês que a minha memória foi o meu maior ponto fraco para aprender inglês, porque eu esqueço as coisas, eu esqueço as palavras novas que eu vi, às vezes eu procuro uma palavra no dicionário e eu, entendi, é isso aqui que significa essa palavra, daí eu vejo daqui um mês aquela palavra lá na TV, em algum lugar, e aí eu vejo, putz, esqueci já o que significa isso, sumiu, não sei o que é. Então eu tive que usar algumas técnicas para dizer pro meu cérebro que aquela informação é relevante. Essa palavra nova não é para ser esquecida, é para ser lembrada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A primeira dica é que você precisa ter contato com vocabulário novo, tá? Se você tá no nível básico, tudo é novo, sabe? Tudo que você for ler, qualquer história em quadrinho, qualquer vídeo no YouTube que você assistir, você vai estar em contato com palavras novas e vai meio que associando os significados delas pelo contexto. Nem todas você precisa realmente parar e pensar sobre aquela palavra, sabe? Você vai aprender muito pelo contexto. Mas se você está no nível mais avançado, o que eu sugiro é que você tenha contato com textos e com vídeos ou, sei lá, com séries, enfim, que fujam dos assuntos que você está acostumado. Por exemplo, assistindo um programa que eu gosto, por exemplo, como Irmãos à Obra, em inglês, porque lá na Discovery Home and Health, se você tem TV a cabo, você pode tirar a dublagem, você pode escutar só o áudio. Não vai ter legenda, mas você pode escutar o programa em inglês. Eu aprendi várias palavras sobre reforma de casa, sobre construção. Então não é um vocabulário que eu vejo aí no dia a dia, sabe? Ou então ler uma revista sobre carros, sei lá, você tem que se desafiar, sabe? No básico tudo vai ser novo, como eu disse, mas quando você tá num nível mais avançado, tenta se desafiar entrando em contato com palavras que fujam um pouco daquelas que você já conhece. Mas é muito possível que você acabe esquecendo essas palavras novas se você não disser para o seu cérebro, hey, eu quero lembrar esta palavra. E aí que entra a segunda dica. Você pode usar o seu celular para te ajudar a memorizar palavras novas. E um aplicativo muito legal para isso é o Quizlet. Ele é bastante popular nos Estados Unidos e está chegando aqui no Brasil agora. Você pode acessar pelo celular ou também on desktop, através do link. E no Quizlet você pode criar os seus próprios materiais de estudo. Quando você clica no botão Create, você consegue criar um novo Study Set, que é como se fosse uma pasta de estudos. E quando você cria essa nova pasta, você pode adicionar palavras e traduções ou definições, selecionar a língua dessas palavras que você escreveu, então você vai poder escutar o áudio quando você estiver estudando, o que é muito legal nesse aplicativo, e você pode adicionar imagens ou até gravar sua própria voz. O ponto forte do Quizlet é que você pode anotar as palavras no aplicativo, a tradução, e você vai poder escutar essas palavras, então eu acho em inglês e em português, né? Eu acho isso muito legal. E também, para praticar o vocabulário, você pode clicar na parte de games, que aí ele vai meio que te testar, se você lembra, vai ter joguinho da memória com flashcards, então você vai se testando para lembrar aquilo que você inseriu ali, mas de uma forma divertida. E além de criar os seus sets para você estudar, você pode encontrar os sets criados por outras pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição os links para algumas listas que já foram criadas lá, e também eu vou deixar o link para 2 sets que eu mesma criei, que vocês podem ter acesso lá, com base em 2 vídeos que eu tenho aqui no canal, um sobre phrasal verbs e outro sobre expressões úteis para interagir em inglês. Então, cliquem aqui na descrição para vocês terem uma ideia de como funciona o aplicativo. Mas tem gente que ainda gosta mais do papel mesmo, né? Então, a minha terceira dica já virou um clássico aqui no meu canal, que é ter um caderninho de vocabulário. Por que que virou um clássico? Porque eu usei muito um caderninho de vocabulário quando eu estava aprendendo inglês. Quando eu comecei a aprender espanhol, eu também usei, eu parei o espanhol, tá, gente? Eu vou voltar. Então, a dica é você pegar um caderno específico para os seus estudos em inglês. Você vai criar meio que seu próprio dicionário ou seu glossário com as palavras novas que você tem contato, que você vê em algum lugar e que você quer memorizar. Então eu vou dar um exemplo de como era o meu caderninho, mas isso aqui não tem certo e errado, tá? Você vai fazer do jeito que você preferir. No meu caderninho eu tinha uma página só para substantivos, eu tinha uma página só para verbos, e nos verbos eu já aproveitava, se ele fosse irregular, eu colocava a forma irregular dele no passado. Eu tinha uma página só para adjetivos, eu tinha uma página só para frases prontas. Então, por exemplo, eu aprendi que para desejar uma boa viagem a gente fala have a nice trip. E não good trip, tipo, tradução literal, né? Aí eu colocava have a nice trip
Tradução, boa viagem. Isso ajuda a memorizar tanto enquanto você tá escrevendo, enquanto você tá anotando, isso já te ajuda a dizer, hey, isso é importante. E também porque você pode reler as suas próprias anotações de tempos em tempos. Então, a cada semana ou a cada 15 dias, você vai relendo, e isso vai repetindo e martelando no seu cérebro, ó, eu quero lembrar isso, eu quero lembrar isso. E aí vai chegar um momento que você vai internalizar essas palavras. Eu vou dar um outro exemplo que não era no caderninho, mas tem a ver com isso de repetir. Eu sempre confundia as palavras thought, throughout, que mais? Taught. Então, essas palavras que pra mim eram todas parecidas e cada uma tem um significado diferente, eu colei no meu guarda-roupa uma lista delas numa página de caderno, pá! Todo dia de manhã eu olhava ali, tá, agora eu entendi. Então, em outras palavras, eu tive que me forçar a entender essas palavras, porque eu não consegui aprendê-las, assim, instintivamente, intuitivamente. Eu precisei me forçar para aprender a diferença entre essas palavras que são tão parecidas para nós. E como eu disse, essa foi a maneira que eu fiz o meu caderninho, mas você pode fazer de outras formas. Por exemplo, você pode usar uma página inteira para dizer, essa é a página do How are you? E ali você escreve diferentes formas de dizer How are you em inglês. Então, what's up? É mais informal. Enfim, o caderninho é seu, você faz do jeito que você quiser, mas eu só posso dizer que funciona pra caramba, porque eu memorizei muito vocabulário dessa forma. A quarta dica é criar spidergrams, que são aqueles gráficos em formato de aranha, porque tem várias pernas assim que você vai ligando os balões. Você pode fazer um spidergram só de housing, aí você coloca no centro, housing, que é moradia. Aí você vai puxando, moradia, aqui dentro de moradia eu tenho house, eu tenho apartment, e dentro de apartment eu tenho janitor, que é zeladora, uma palavra diferente. Eu também tenho uma coisa relacionada a house e apartment, que é real estate agent, que é corretor de imóveis. Então você vai criando assim, criando a sua lógica na sua cabeça e passando isso ali para o seu gráfico. Então qual é a vantagem de fazer esse tipo de anotação? É que você vai memorizando as palavras num conjunto e associando umas às outras, assim, são todas as palavras interligadas. E quando você anota home, por exemplo, você já pode anotar que a preposição correta para dizer que eu estou em casa é at home e não in home ou on home, sei lá. Não tem certo e errado, você vai fazer da forma que for melhor para o seu aprendizado. E a quinta dica é extremamente importante, é que quando você for anotar uma nova palavra, você já deve procurar inseri-la num contexto. E como você pode fazer isso? Uma dica simples é escrevendo essa palavra numa frase. Então, além de você escrever a tradução, se for necessário, às vezes nem é necessária a tradução, você coloca a palavra na frase, isso já faz você entender que aquela palavra tenha determinado significado. Escreva a palavra numa frase e aí você já vê essa palavra no contexto, isso vai te ajudar a memorizar também. E isso te ajuda não só a memorizar, mas também te ajuda a entender que a palavra pode ter significados diferentes de acordo com o contexto, porque isso acontece. Um verbo como get, por exemplo, que pode ter, sei lá, centenas de significados, sabe? Eu não acho muito útil, por exemplo, fazer uma página para get e colocar assim, get significa comprar, significa ficar, significa ganhar, sabe? Isso eu não acho muito útil. O que eu acho mais útil é colocar, tudo bem, a página para get e colocar várias frases com exemplos de get ali inseridos com diferentes significados. Então, I got a job, eu consegui um emprego. I got a present for you, eu comprei um presente para você. I'm getting tired, eu tô ficando cansado. Então, muitas vezes você não vai precisar nem da tradução dessas palavras, porque você colocando essas palavras num contexto e numa sentença, você já vai entender o significado dessa palavra e cada vez que você reler o seu caderninho, ou seja lá no Quizlet que você inserir as suas frases, você vai lembrando e vai internalizando. Bom, então essas foram as minhas 5 dicas. Eu acredito de verdade que elas podem te ajudar a aprender inglês e a memorizar palavras novas. O que é o mais importante de tudo, então, é tornar-se ativo no seu aprendizado. A gente não pode esperar que tudo aconteça naturalmente, porque não é assim que acontece muitas vezes. Muita coisa você vai adquirir naturalmente, tá? Tendo muito contato, escutando muito, tranquilo, você vai aprender muita coisa assim.
mas tem certas coisas que você não vai aprender, a não ser que você se force a lembrar essas novas informações. O aprendizado de uma segunda língua por adultos é diferente da aquisição da primeira língua por uma criança. A criança não precisa fazer isso quando ela está aprendendo a língua materna, mas o adulto muitas vezes precisa sim. Você precisa ter foco, você precisa se forçar e fazer o seu cérebro entender aquilo que você acha importante lembrar posteriormente. E é claro que essas dicas têm a ver com um determinado learning style, que é o meu. Eu sou muito visual, eu preciso anotar e ver a coisa anotada. Se eu só escutar, eu não memorizo. Mas tem gente que é muito boa só escutando. Tem gente que escuta uma vez uma informação ou escuta uma palestra uma vez e vai lembrar de todas aquelas informações. Toda palestra que eu vou, eu tô sempre com um bloquinho anotando as informações, porque eu acho que eu absorvo muito melhor o conteúdo assim. Mas esse é o meu jeito, então por isso eu quero muito que vocês compartilhem aqui nos comentários qual é o seu jeito de aprender vocabulário, o que você faz, e continue de olho aqui no English in Brazil, porque tem dica nova de inglês toda semana. See you next video. Bye!